Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um 459. Bora tocar o terror na terra. Já escreve aí, bora TTT. Hoje é mais um daqueles dias que nós temos a oportunidade de fazer a diferença. E eu quero te dar as boas-vindas para a gente realmente fazer a diferença e botar o terror na terra. Como que eu venço a ansiedade e a depressão? Entendo o seguinte, a ansiedade e depressão são estados mentais. E eu vou te mostrar nesses próximos minutos aí desse 459 de hoje. Você tem acompanhado o 459? Fala aí, quem está chegando hoje pela primeira vez, coloca um X. Quem está vindo pela segunda vez, coloca 2X. Quem está vindo pela terceira vez, 3X. Quem já está acostumado a fazer o rolê aí, coloca aí 4X. E a gente vai tocar o terror na terra no dia de hoje. Então bota aí. Quem já é das antigas, coloca aí. Das antigas. Bora tocar o terror na terra. Ó, galera, 3x, 4x. Tem a galera das antigas aí. Coloca aí 3x, 4x. Seja muito bem-vindo. Você tem acompanhado as lives do 459? Isso realmente tem feito a diferença na sua vida ou não? Então vamos lá. Pega um texto aí que está lá em Filipenses 4, versos 6 e 7. Pega a sua espada. Um homem sem espada é um homem vulnerável. E quando eu digo homem, eu estou falando da raça humana. Um homem sem a espada, ele é alguém vulnerável. Tá lá. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, para a gente iniciar nossa manhã. Fria aqui em Portugal. Hoje bateu 5 graus. E aí no Brasil, como que tá aí no Brasil? Tá esquentando já? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Olha, a Luciane lá da Austrália. Márcia, que massa ouvir esse teu depoimento. Bom dia, então. Bora tocar o terror na terra. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu fiz a leitura, eu vou fazer a releitura agora para você entender algumas coisas. O que eu quero que você entenda nisso que eu vou te falar agora? Olha o grande segredo que Paulo já entrega para a igreja em Filipenses. Existia uma igreja feliz, contente, ele era muito grato por essa igreja. Eles entregavam ofertas, mesmo quando Paulo estava preso, eles continuavam ofertando, uma igreja muito fiel. Mas Paulo tinha um grande medo dessa igreja se perder do meio do caminho. Existiam muitos falsos profetas. E Paulo estava com medo que essa igreja se perdesse. Então ele escreve essa carta para mostrar algumas coisas e que eles continuem firmes, exortando eles a alguma coisa. Natinho Silva, a gente está em oração pela sua família e por você e pela sua família. Que o Espírito Santo conchegue seu coração, te dê discernimento para guiar toda a família. Bom? Nesse exato momento, todo o pelotão 459 aí, ora por você. O Senhor conforte o seu coração e da família. Então, Paulo escrevia para eles falando o seguinte, alegre-se. Uma igreja que começou a ser perseguida pelos resultados que gerava, e ele falava o seguinte, alegre-se, sempre no Senhor. Novamente direi, versículo 4, voltando um pouquinho para você entender. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Quando você fizer isso, de ação de graças, entregar seus pedidos a Deus, não estando ansioso, e ansiedade é um estado de presença da sua mente, não estando ansioso por coisa alguma, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. As pessoas falam o seguinte, não, devemos ter a paz que excede todo entendimento, mas para ter a paz que excede todo entendimento,
eu preciso do quê? Eu preciso entregar a Deus todos os meus pedidos. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que entregar a Deus todos os seus pedidos é confiar nele. E o que é confiar nele? Confiar nele é estar no estado presente, é viver realmente o presente. Qual que é o problema da ansiedade e da depressão? São controles mentais de tempos que eu não consigo estar presente. E daqui a pouco eu vou colocar o quadro branco, eu vou te mostrar exatamente isso para você começar a entender isso. Então, Paulo exortava a igreja exatamente por isso, para que eles não fiquem ansiosos, com medo daquilo que vai acontecer, com medo da perseguição. Paulo exortava a igreja falando o seguinte: ei, não tenha medo, não se preocupe com tudo aquilo que está por vir. Talvez hoje, quando você acordou, ou nessa semana, eu não sei como que você chegou até aqui ou por que chegou até aqui. Eu não sei se você está preocupado com algo, uma situação, alguém, mas sabe o seguinte: entregue seu coração a Deus todos os dias. Que muito da ansiedade, da depressão, ela está vinculada com as expectativas criadas por mim, por você ou por terceiros. Presta atenção. Trabalhando muito tempo com executivos, profissionais liberais, autônomos, eu entendi um padrão e vi um padrão. Grande parte das pessoas trabalham em algo que não gostam. Olha só, existem pessoas, eu não sei se é o seu caso, trabalham em algo que não gostam, para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar algo que não quer, para agradar alguém que não gosta. Não, presta atenção no que eu estou te falando aqui. Você trabalha num lugar que não gosta, para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar algo que não quer, para agradar alguém que você não gosta. Só para agradar ou superar as expectativas dessa pessoa. Presta atenção, o que eu tenho a ver com essa pessoa? Escreve aí. Frustrar expectativas dos outros. Então, a ansiedade e depressão, ele está muito vinculado a isso. E Paulo falava o seguinte: ei, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, quer dizer, toda a sua mente, todo o seu corpo, quer dizer, todos os seus pensamentos, todas as suas ações estejam em oração e súplicas, e com ação de graças, quer dizer, fazendo sempre o bem. E olha que interessante, ele fala o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A amabilidade é um dos frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22. Amabilidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso são frutos do Espírito e são frutos porque nós demonstramos isso. Olha só que interessante, você que está chegando agora no 459, a gente está começando a acelerar e colocar o nosso aviãozinho na pista para decolar. Eu quero te convidar a olhar para aquilo que você está vivendo hoje e entender o seguinte: se você está no estado presente, no estado passado, no estado futuro, está errado. Você precisa estar no estado presente. Olha o que eu vou te mostrar aqui. Presta atenção nisso que eu vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui o meu iPad. Qual que é a grande sacada em tudo? Existem 3 tempos. Então, a gente tem 3 tempos. Quais são esses 3 tempos? Deixa eu botar mais para baixo aqui para você entender isso. São 3 tempos. A gente tem o tempo presente, tempo passado e o tempo futuro. O que é a ansiedade? Ansiedade é querer visualizar o futuro, mas não conseguir pegar ele, não conseguir tangibilizar ele. Por quê? Você vive no estado presente, não tem como viver o estado passado e não tem como viver o estado futuro. Futuro é aquilo que vai acontecer, passado é aquilo que aconteceu e presente é onde estão as minhas ações. O que é a ansiedade? Presta atenção, a ansiedade é a doença de quem vive no futuro. E a depressão? Depressão é a doença de quem vive no passado. E qual que é a doença de quem vive no presente? Ação. Felizmente, você que vive no presente vai ter uma doença chamada ação. Você vai ser um executor. Você vai ser um executor.
Tá bom, Thiago. Então, como que eu olho? Isso aqui, se fosse um edifício, você ia ver que isso aqui, ó, é um hall de entrada da sua vida. Você vem aqui tem um hall de entrada. E você entra, exatamente, vou colocar aqui, ó, bem bonitão, já que eu não sou desenhista, sou professor. Você entra aqui. Você tem uma opção para fazer. Qual que é o problema? Algumas pessoas querem ficar só no futuro, planejando, visualizando, isso aqui vai te curar. Se você entender, só deixa eu olhar para vocês, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido a forma que eu estou te mostrando? Só coloquem nos comentários se está fazendo sentido, vocês querem ou eu continuo aqui falando com vocês? Posso continuar mostrando? Então vamos lá. Seguinte. Algumas pessoas vivem olhando só para o futuro, quer dizer, ficam planejando, criando. Não, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo lá, quando eu fizer aquilo outro, isso acaba fazendo o quê? Gerando ansiedade nela. Por quê? Porque no futuro eu não tenho controle. Por isso, perfeccionista, existe uma lei chamada 10/90. Existe um cientista que descobriu que nós temos controle apenas de 10% da nossa vida. Presta atenção. 10% da nossa vida que nós temos controle. 90% eu não tenho controle. Olha só que interessante. Eu não tenho controle de 90% das coisas que acontecem comigo. Eu tenho controle de 10%. Todo o restante não está no meu controle. Olha que interessante. Então não tem como você ficar vivendo no futuro. Qual que é o convite para você? Viver no presente. Mas eu preciso ter o futuro como rota. Eu preciso ter o futuro como uma rota. Para onde que eu vou? Aquilo que eu quero fazer. E o que é o futuro? Presta atenção. O futuro é um laboratório. O futuro é um laboratório do quê? Dos experimentos que eu faço. Quando eu vou para o futuro, eu visualizo o futuro como se eu estivesse entrando no laboratório. Imagina você hoje entrando num laboratório chamado futuro. Você entra no futuro, no laboratório e começa a pensar. Não, eu posso fazer isso, aquilo. Você começa a criar a realidade. Baseado no quê? Em tudo aquilo que você já experimentou um dia no passado. Que é a sua biblioteca. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está no 459 e o nosso encontro de hoje é para falar sobre vencer a ansiedade e a depressão. Eu trouxe esse desenho só para você entender os 3 tempos e depois a gente volta para a leitura de Filipenses 4 para entender exatamente aquilo que Paulo falava. Então, quando você olha, começa a olhar para esse contexto aí, eu preciso entender o seguinte, que o meu futuro, ele é um laboratório, a minha biblioteca, ela está vinculada com o meu passado e o meu presente, ele é o quê? Ele é um campo. Como assim um campo? É no presente que eu semeio as boas sementes. É no presente que eu coloco todas as minhas ações. É no presente que eu realmente executo. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fala o seguinte: você deve destinar mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, 10% da sua atenção no passado, 20 a 30% no seu futuro e 60 a 70% no seu presente. Qual que é o problema? As pessoas estão invertendo esses valores. Elas ficam invertendo, colocando aqui para cá, daqui para lá. Invertem isso, elas vivem onde? Com ansiedade ou depressão. Qual que é o convite para você? Viver na ação. Vou botar de verde aqui. Ó. Viver na ação. Como que eu faço isso, Thiago? Estando no estado presente. Então, eu vou te mostrar na prática como que isso funciona. Você vai entrar no novo projeto. Você vai entrar no novo projeto. Aí você entra no seu laboratório mental. Entra no seu laboratório mental e começa a visualizar qual é o destino desse projeto. Por exemplo, quando eu cheguei em Portugal e a gente criou uma rota para esse momento de Portugal, eu entendi o seguinte, que eu não espero nenhum resultado com menos de 2 anos. Porque nós entendemos de ciclos. Lembra dos 7 ciclos que o Paulo sempre fala? 7 ciclos. Eu já falei isso no 459. Primeiro ciclo, ciclo do aprender.
Segundo, do servir. Terceiro, da aliança. Quarto, da oportunidade. Quinto, da perseverança. Sexto, da exponencialidade. E sétimo, do desfrute. Então, quando eu cheguei, qual que foi o laboratório? Falou o seguinte: não espera nenhum resultado com menos de 2 anos. E começa a visualizar. Eu preciso aprender como que funciona todo o sistema, não só em Portugal, na Europa, como que é a forma de pensar, a cultura e tudo mais. Então, existe uma rota traçada. Agora, dezembro é o melhor ano, ou o melhor período que existe para planejamento. Por exemplo, o seu 2025 não precisa ter 12 meses. O seu 2025 pode ter 14 meses. Quem gostaria de ter 2 meses a mais no ano? Às vezes você fala, meu dia tem pouco tempo. Tem pouco tempo porque você não sabe aproveitar e não tem as ferramentas certas para aproveitar isso. Por exemplo, na quinta-feira eu vou fazer uma aula no Zoom fechada para mostrar para a galera, e eu nunca vi tanta gente interessada numa aula assim de como planejar o seu 2025. Como que a gente planeja dentro do ecossistema das empresas, da vida pessoal, a gente planeja um ano inteiro. Você precisa pegar um ano e já ter um planejamento, uma rota. Então, olho para dentro dele e começa a ter uma rota. Puf, eu olho lá no futuro, eu tenho uma rota para isso. Puf. Beleza, o que eu faço? Eu vou lá para o meu passado, e começo a olhar as referências na minha biblioteca. Então, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu pegar alguns livros aqui. Aqui, ó. Pegar alguns aqui da biblioteca. Ó, isso aqui está no meu passado. Então, eu vou lá para o futuro, visualizo, olho para o meu passado, eu vou no meu hall de entrada, olho para o meu passado e começo a olhar as referências. Por exemplo, tem um livro aqui, ó, que é incrível esse livro aqui, ó. Apaixone-se por problemas, não pela solução. É um manual para empreendedores. Aí eu pego o quê? É o meu passado. É tudo aquilo que eu vivi, experimentei, passei no meu passado. Eu olho para ele e falo o seguinte: deixa eu olhar as referências aqui. Saio do meu passado, porque passado não é lugar de ficar, é só de pegar a referência. Pego a referência e venho para o meu presente. Qual é o problema? O problema é que algumas pessoas vivem somente no futuro planejando ou somente no passado, remoendo suas vitórias e as suas cagadas do passado. Olha só que interessante. As pessoas vivem ou no futuro, querendo planejar, sonhar e tudo mais, ou somente remoendo, não, mas eu era bom, eu tinha essa oportunidade, eu não sei o quê, tal. Não, presta atenção, você precisa estar no presente. Por que no presente? O presente é a ação. É onde realmente eu executo. Esse é um problema. E qual é outro problema? Que você não coloca uma porta de entrada aqui no hall da vida. Por não ter essa porta aqui, por não ter, outras pessoas entram e começam a dar opinião sobre tudo aquilo que você vai fazer, fez ou está fazendo. As pessoas ficam dando opinião. Qual que é o convite para você a partir de hoje? Selar isso aqui. E acreditar somente, isso aqui é um hall de entrada, você vai colocar. Somente você pode entrar e aqueles que você der permissão para entrar. Aí vamos entender o seguinte, quando Paulo falava lá em Filipenses 4, a gente vai ler de novo, quando ele estava exortando a igreja de Filipe, ele falava o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique eram 2 mulheres que elas não estavam se dando bem nessa época. Vivem em harmonia no Senhor, sim, e peço a vocês, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Complemente meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. E aí vem a mensagem que Paulo dá, eu quero te entregar nessa manhã para que você possa viver verdadeiramente isso, não somente ouvir aquele jargão de a paz que excede todo entendimento. Existe um caminho para você viver a paz que excede todo entendimento. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, quer dizer, os frutos do Espírito sejam conhecidos por todos. Lá em Romanos, capítulo 12, olha só isso aqui, vamos dar só um pulo aqui, só para te mostrar um negócio importante. Olha só o que está em Romanos, capítulo 12. Atos
Romanos. Olha só o que está em Romanos, capítulo 12, quando Paulo pregava para a igreja de Roma, para eles se converterem e mudarem a forma de pensar. Paulo falava para eles o seguinte: pela graça, versículo 3, renovação da sua mente e agradável vontade. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de sua fé. Tem um corpo muitos assim, muitos formados agora mesmo. Versículo 9, deixa eu só achar se é o 9 aqui para te falar. Aqui, ó, versículo 11. Paulo falava para a igreja de Roma o seguinte: ei, muda a sua forma de pensar todos os dias para você viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Entregue seu corpo como sacrifício vivo. Ele estava falando para todos os conterrâneos dele, todos aqueles de Roma, para se entregarem como sacrifício vivo. E aí ele vai, a partir do verso 9 do capítulo 12, ele começa a falar sobre o amor, que o amor deles deve ser sincero. Mas tem uma característica aqui que é interessante, que está no versículo 11. Nunca lhes falte o zelo e sejam fervorosos no espírito. Sirva ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e persevere na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade. Olha só que interessante, Paulo falava, ele fala várias coisas nesse texto, mas eu quero que você guarde somente uma coisa. Você que está aqui no 459, presta atenção. Ele falava o seguinte: sejam fervorosos no espírito. Capítulo 12 de Romanos, versículo 11. O que é ser fervoroso no espírito? Vamos só andar mais um pouquinho aqui e pega lá, Gálatas. Quando você começa a olhar no livro de Gálatas, Colossenses, Gálatas 5, versículo 22, ele começa a mostrar os frutos do espírito. E aí eu vou te mostrar o que é ser realmente fervoroso. Porque fervoroso, para algumas pessoas, é euforia, é alegria, é badalação. Não, ser fervoroso é como você olhar a água, que ela em 99 graus ela começa a entrar em ebulição. E quando ela começa a entrar em ebulição, você começa a ver que ela começa a mudar o estado dela e ela começa a mudar tudo aquilo que chega nela. Por exemplo, um alimento, quando entra numa água que ela está em ebulição, ela vai fazer o quê? Ele vai mudar o estado daquilo lá. Quando Paulo falava o seguinte: seja fervoroso no espírito, você demonstrar tantos frutos do espírito, está aqui, Gálatas 5, 22. Presta atenção. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Aí Paulo fala o seguinte: ei, seja fervoroso, quer dizer, coloque para fora. Todo aquele que chegar até você, ele sinta verdadeiramente o amor, sinta a alegria, sinta a paz, sinta a paciência, sinta a amabilidade, sinta a bondade, sinta a fidelidade, sinta a mansidão e o domínio próprio. Seja fervoroso no Espírito. Paulo fala o seguinte: ei, não adianta apenas você ser uma pessoa boa, você precisa encostar alguém e essa pessoa receber uma transformação. Ei, você que está aqui no 459, seja o primeiro a levantar do caixão, porque quem acorda primeiro salva toda a família. Mas não adianta apenas você acordar e viver somente sua vida, você precisa ser fervoroso. Todo aquele que chega em você recebe transformação. Você já viu com uma batata, quando você coloca na água fervente, o que acontece com ela? Você viu um alimento que acontece quando você coloca na água que está fervendo? Ele muda o estado daquele alimento. E exatamente assim sou eu, você fervoroso no espírito, quer dizer, colocando para fora tudo aquilo que são os frutos do espírito, gerando mudança em todas as pessoas. As pessoas não precisam apenas ver paz em nós, elas não precisam ver apenas amor, não precisam ver apenas alegria, mas ela precisa sentir essa alegria, ela precisa sentir essa paz. E isso precisa ter uma transformação. Interessante que eu estou fazendo um teste de QI com mais de 15 testes, né, de QI, de múltiplas habilidades, enfim, a gente está vendo um grau de superdotação lá. É interessante que eu estou vendo um conselho, uma instituição, e eu fico curioso por isso, para entender algumas coisas. E aí ontem estava com a psicóloga, a neurocientista, a neuropsicóloga fazendo os testes. E aí no final ela me falou, ela não me conhece, ela nunca tinha ouvido minhas palestras, até eu sentar na frente dela, e foi interessante, que a primeira vez que a gente estava presencial,
os meninos estavam do lado de fora, falando, não, o Thiago já começou a dar consultoria. A gente começa a falar daquilo que nós vivemos e experimentamos. E ontem ela falou, você transmite uma luz, você transmite... E eu sei qual é a luz do Espírito. E ela falou, eu consigo sentir essa paz, eu consigo sentir essa alegria, eu consigo sentir essa amabilidade, eu consigo sentir essa mansidão. Eu falo, isso é ser fervoroso no Espírito. É começar a tocar, não somente viver isso para mim, mas começar a transmitir para todos aqueles que chegam próximos a nós. Às vezes você fala, como que eu vou mudar o mundo? Você só precisa do próximo. Escreve aí. Eu só preciso do próximo. Quem que é o próximo? Amar o próximo como a si mesmo. Eu não preciso mudar todo um país, não preciso mudar o mundo inteiro, eu só preciso mudar o próximo. E sortudo aquele que passar na minha frente. Presta atenção. Sorte daquele que cruzar o meu caminho. Esses serão abençoados. Nós estamos aqui no 459, todos os dias, 4h59 da manhã. Eu te convido a acompanhar com esse pelotão de líderes que estão transmitindo o 459. Se você não deu um like, dá um likezinho ainda, clica aí no likezinho, deixa um comentário depois da live, passa lá no meu perfil do Instagram, Thiago Rocha BR, tá aqui, ó. Me fala como que foi o 459 para você. Só para entender e criar um compromisso, eu e você, de não ser somente para nós, mas começar a ser fervoroso no Espírito. Por que eu estou te falando isso? Porque isso vai te ajudar a viver no tempo presente. A gente está falando na live de hoje sobre vencer a ansiedade e vencer a depressão. Como que eu venço isso? Estando no estado presente. E o texto básico que nós estamos utilizando é aquilo que Paulo falava para a igreja em Filipe, capítulo 4. E eu vou ler mais uma vez aqui, depois eu volto para o meu desenho para te mostrar. E a gente continuar falando e explodindo a mente. Para quem está fazendo sentido, coloca um putz aí nos comentários. Deixa eu ver, coloca um putz aí nos comentários. Tá a gente falando, eu preciso ser fervoroso. Eu nunca tinha visto ser fervoroso. Se tiver alguém da equipe ouvindo aí, só precisava carregar aqui o computador, senão eu coloco aqui. Consegue colocar para carregar para mim, por favor? Aqui, ó. Acho que precisa de um adaptador aí. Aqui, ó. Eu acho que é esse grande que é do computador aí. Tá fazendo sentido? Então, putz. Então vamos ler novamente agora para você entender. Então a gente colocou um conceito, segundo Daniel Goleman, de inteligência emocional, para você entender passado, presente e futuro. Puf. A gente trouxe para aquilo que Paulo falava exatamente para a igreja de Roma, para você entender como a cabeça dele funcionava, para a gente entender aquilo que ele falava para a igreja de Filipe. Então, o grande convite... Aí, deu certo. Obrigado. Né? O grande convite é, todas as vezes que você for modelar alguém, você só consegue modelar alguém que você está treinando para ser como. Eu só consigo modelar alguém que eu estou treinando. Então, é o seguinte que Paulo falava, alegre-se sempre no Senhor. No final desse versículo, ele fala o seguinte, a paz que excede todo entendimento. Mas no começo ele fala, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A amabilidade é um fruto do Espírito. Perto está o Senhor. Por que perto está Ele? Toda vez que você exerce os frutos do Espírito, logo a imagem dele vai ser exposta em você. Você vai refletir Ele aqui na terra através dos frutos do Espírito. Perto está o Senhor. Então eu vivo os frutos do Espírito, eu transmito os frutos do Espírito, perto Ele está em mim. A minha mente vai ser a mente de Cristo. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Não é somente algumas coisas. Em tudo. Pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu responder algumas perguntas e eu já volto para o texto. O Darson perguntou como ativar e ser fervoroso.
Gálatas 6 fala sobre os frutos do Espírito. Quer dizer, quando você tem um Espírito em você, ele já está. Eu só preciso exercer os frutos. Então, quando você olha lá para amabilidade, bondade, deixa eu pegar aqui Gálatas de novo, mansidão, domínio próprio. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí o Darshan Ram me perguntou como ativar e ser fervoroso. É olhar para cada um deles e exercer isso. Exercer a amabilidade. Como eu exerço a amabilidade? Amando. Como que eu exerço a bondade? Sendo bondoso. Como que eu exerço a fidelidade? Sendo fiel. Então, algumas vezes você vai ter vontade de seguir a sua própria vida, que é muito mais rápido ir sozinho, só que você não chega longe sendo sozinho. Sozinho você chega rápido, mas com outras pessoas você chega longe. Como que é ser fervoroso nisso? É olhar para cada uma dessas características e exercer cada uma delas. Domínio próprio. É começar a exercer. Então hoje, por exemplo, eu vou escolher um fruto do Espírito e vou ter domínio próprio. Por exemplo, desde quando eu comecei a ter uma renovação de mente, quando eu comecei a ter uma experiência verdadeira com Cristo, eu mudei a minha forma de conduta no trânsito. Olha só que interessante como é cultura e ambiente. Eu mudei a minha conduta no trânsito. Eu fui muito mais bondoso, amável no trânsito, sem buzinar, esperando, falando o seguinte: se essa pessoa está com pressa, talvez esteja acontecendo alguma coisa com ela. Só que aqui em Portugal é meio que costume buzinar, ou as pessoas que eu passo, elas sempre estão buzinando, toda hora estão buzinando e tudo mais. E hoje eu senti um impulso de buzinar também. Eu falei, não, respira. Vamos dominar meus impulsos? Então, ser fervoroso é você olhar uma das características e exercer elas todos os dias. É como amar as pessoas. Ela não é um sentimento, ela é uma decisão. Eu decido amar todos os dias. Eu preciso fazer o quê? Canalizar essa energia para algo que é bom. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Então, eu estou muito ligado à palavra. Senhor, Tiago, indica um livro que não seja a Bíblia para eu entender sobre Jesus. Já estou lendo a Bíblia todos os dias, mas quero um outro livro também. Tem um livro chamado Sozo, S-O-Z-O. S-O-Z-O. Isso é incrível. Cadeira, precisa batizar no Espírito para ser fervoroso. Ser fervoroso talvez não entre. Eu vou te responder, Jéssica, de duas formas. Talvez você perguntou de uma forma olhando para aquilo que é intitulado nas instituições e tudo mais. Você precisa ser batizado, porque não tem como nascer de novo se você não for batizado pela água e pelo Espírito. Eu entro num conceito rabínico, mas talvez eu não tenha tempo de decorrer todo esse texto e te trazer todo o entendimento. Então, eu vou te responder sim, é preciso ser batizado no Espírito. Mas talvez não da forma que está. Porque o Espírito já está soprado em você, ele precisa ser ativado dentro de você. Nós carregamos o Espírito, só que alguns deixam escondido e outros manifestam isso. Tá entendendo? Quem já está no rolê entende isso. Eu vou parar por aqui, senão a gente teria que aprofundar um pouco mais. Então, é só você pedir a Deus, todos os dias, que ele vai começar a ativar isso no seu espírito. Quem Paulo modelava? Fábio perguntou, quem Paulo modelava? Tem um texto que ele fala o seguinte, se vocês não conseguem imitar a Cristo, imite a mim que eu imito a Cristo. Então tá aí, o modelo de Paulo era Cristo, ele modelava somente a Cristo. Tanto é que ele falava para todo mundo, falava o seguinte, ei, se vocês não conseguem imitar a Jesus Cristo, imite a mim que eu imito ele. Às vezes no primeiro momento você lê esse texto e fala, que cara arrogante. Não, Paulo é muito arrogante. Que cara arrogante falar uma coisa dessa. Como que eu vou imitar ele? Não, ele só fala o seguinte, enquanto eu estiver servindo a Cristo, me imite. O dia que eu ficar doido, o dia que eu pirar minha cabeça, o dia que eu começar a fazer qualquer outra coisa de doutrina, de religiosidade, pare de me imitar, pare de me seguir, pare de ser guiado pelas minhas direções. Somente isso. Ele falava, enquanto eu estiver seguindo no caminho a Cristo, imita, siga-me. Esteja comigo. O dia que eu pirar a cabeça e não seguir mais aquilo que Cristo falou, pare de me seguir. Então, Fábio, Paulo modelava a Cristo.
Tiago, como saber que eu já tenho esses frutos? Eu vou te falar algo que eu acredito. Tatiana, sem saber. Você já tem isso. O convite é, será que você exerce isso? Os frutos do Espírito já estão aí. Eu só preciso desenvolver. Eu não sei se você é mãe, mas, por exemplo, como que com a mãe isso já acontece desde da fecundação, né? Ela já começa a sentir um amor diferente pelo filho, mas muitos pais, na hora que o filho nasce, que tem aquele estado de amabilidade, de ver ali. A mãe já veio sentindo, tendo as experiências com o bebê, mas o homem ele foi instalado, quer dizer, aquilo já existia nele, a amabilidade. Ela só foi desperta nele. Já existem os frutos do Espírito em cada um de nós, ele só precisa ser exercido. Tanto é que o grande desafio do mundo, é aquele que o mundo prega, é que você esteja cada vez mais ocupado com as suas coisas e com propostas, ao invés de estar preocupado com uma causa e com um propósito. O mundo ele tem preocupado que você vive ansioso ou depressão para não exercer os frutos e começa a exercer coisas que o Senhor odeia, que é o ódio, o rancor, a amargura, o mau comportamento e as maledicências. Está lá em Provérbios 8, fala o seguinte: temer o Senhor quer dizer ter extremo respeito, ser amigo de Deus é amar aquilo que ele ama e odiar aquilo que ele odeia. E está lá o que ele odeia: arrogância, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento. Todas essas coisas são coisas que o Senhor odeia. Então, eu, Tiago, acredito que já exista isso. É só você pedir, escolher um dos frutos e falar o seguinte: Senhor, deixa eu ativar isso. Então, leia capítulo 5 de Gálatas. Tiago, eu tenho primeiramente que aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador e amigo. Sabe quem vai te convencer disso? O Espírito Santo. É o Espírito que te convence quem é Jesus e Jesus é o caminho para o Pai. Então, o Espírito vai trazer entendimento de quem é Jesus, porque você não pôde conviver com ele. Presta atenção. Como que você vai modelar, seguir, acreditar em alguém que viveu há 2000 anos, se às vezes você não consegue nem seguir o seu pai, obedecer seu pai, sua mãe, ou seguir as normas desse tempo? É através do Espírito que te convence isso. Existe uma escada nesse livro que eu indiquei, do Souza, que alguém queria ver mais sobre Jesus, eu indiquei, fala exatamente sobre isso. Existe uma escada para o Pai. Então o Espírito te convence de quem é Jesus e Jesus te leva até o Pai. Vocês estão chegando agora, seja bem-vindo. Esse aqui é o 459. A gente está falando sobre vencer a ansiedade e a depressão. Eu vi esse comentário aqui do Gino: como ser fervoroso com uma geração sem temor. Quando você fala sobre geração, você está falando de multidão. Quando Jesus chega lá em Mateus 5, se eu não me engano, Mateus 5, ele fala sobre o Sermão do Monte. E olha só que interessante. Se vocês me derem 30 segundos, 10 segundos, eu pego aqui Mateus 5, e aí vai te responder, Júnior, exatamente sobre isso, que eu quero derramar agora sobre a sua vida uma chuva de prata. Mateus capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. E ele começa o texto assim, Jesus estava falando: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo, dizendo... Então, agora vai começar o texto, o Sermão do Monte. Eu tive essa experiência quando eu fui para Israel, levei 70 empresários, e lá, no Monte das Bem-aventuranças, eu pude pregar esse texto para 70 empresários, e eu tive esse discernimento lá. Jesus ele faz uma diferenciação entre a multidão e os discípulos. Ele já começa a mostrar, ele fala o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Nesse texto você começa a ver uma diferença entre a geração, multidão, e os discípulos. Eu, você, talvez, Júnior, quem assiste aqui e toma isso. Existe uma diferença entre a multidão e os discípulos. E qual é essa diferença? Está na expectativa de cada um. A expectativa da multidão é: o que você pode fazer por mim? A expectativa da multidão é: o que eu vou fazer nessa geração perdida e sem temor? O discípulo é diferente, a expectativa do discípulo é diferente. O que eu posso fazer por você? A expectativa do discípulo é:
eu posso fazer a diferença nessa geração? A multidão fala, o que você pode fazer por mim? O discípulo fala, o que eu posso fazer por você? Existe uma diferença, e é por isso que Jesus pregava lá o seguinte, para muitos eu falo e eles não entendem, mas para alguns eu falo em parábola para que entendam, quer dizer, era uma mensagem para todos aqueles que são reinantes. Existe uma grande diferença, então não me importa se a geração está sem temor ou perdida, porque eu sou o sal nessa geração, eu sou a luz nessa geração, eu sou o fermento que vai jogar nessa massa e vai levedar ela. Eu sou a água que vai ferver todos os alimentos. Quer dizer, eu sou aquele que vai ser fervoroso nessa geração. Eu fui chamado exatamente para isso. Lembra que todo médico ele vem, Júnior, para aquele que está doente. O médico não vem para aquele que está curado. O médico ele serve exatamente para quem está doente. E é para essa geração sem temor que nós fomos chamados para isso, para ser fervorosos. Escreve aí, eu sou sal e luz nessa geração. Você é chamado exatamente para isso, como sal e luz nessa geração. Eu sou chamado como uma candeia para ser colocada no alto de uma montanha, no alto de uma cidade, não uma candeia para ficar dentro do armário ou embaixo da cama. Eu fui chamado como uma lanterna para iluminar toda uma geração. Então, que bom que essa geração vive sem temor, porque aí elas podem ouvir a palavra que vai fazer com que elas tenham temor e tremor. Você fica feliz por isso? Não, eu não fico feliz por isso, mas durante muito tempo, na minha meninice de pensamentos, eu queria acabar com o apocalipse. Eu, muito jovem, com 12 anos, falava, vou acabar, não vai acontecer o apocalipse, o Armagedon, a guerra não vai acontecer e tudo mais. Mas presta atenção, tudo já está escrito, já vai acontecer. O mundo jaz no maligno. A única coisa que eu preciso ser é luz nessa geração. Eu preciso ser sal nessa geração, porque o sal não é apenas aquele que tempera. O sal é aquele que gera sede. Sede de água viva. Sede de algo novo, de um bálsamo novo. Para quem estava nesse sentido aí, dá um putz. Então, Júnior, como ser fervoroso nunca é sobre o outro, mas sempre sobre você. Paulo falava o seguinte, eu preciso atravessar a linha de chegada. A corrida da vida não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem atravessa a linha. O jogo da vida não é sobre aquilo que você amontou aqui na terra, mas sobre as coroas incorruptíveis que você guarda para uma próxima geração que está no porvir. Como ser fervoroso numa geração sem temor é falar o seguinte, não me importa o que está acontecendo, eu vou ser sal e luz nessa geração. A vida nunca vai ser sobre aquilo que acontece com os outros, mas sempre aquilo que acontece comigo. O problema é que as pessoas ficam comparando a vida e aí vivem no futuro ou no passado. Eu vou trazer de novo o quadro para vocês entenderem aqui. Fiquem no passado ou no futuro. Por causa de outras pessoas. Não, o convite para você entender é o seguinte. Que nunca é sobre o outro, mas sobre aquilo que eu vivo. Eu vou trazer aqui de novo para vocês olharem. Quando eu começo a pensar somente no futuro, viver no futuro, destinando mais tempo para o meu futuro, eu vivo onde? Na ansiedade. O meu futuro precisa ser o quê? Ser um laboratório. Como assim um laboratório? Onde eu olho para ele e falo o seguinte, eu vou começar a criar coisas para a minha vida. Eu vou lá no meu passado, olho as referências do meu passado. Alguém me perguntou como ser fervoroso. Como colocar isso? Já existe dentro de mim, já. É só você olhar para o seu passado. Tudo aquilo que você já viveu um dia, experimentou. Todas as vezes que o Senhor te livrou. Começa a olhar agora para a sua vida e começa a imaginar o seguinte. Quantas vezes o Senhor te livrou? Não, para pensar um pouco. Você sobreviveu aos piores dias da sua vida até o dia de hoje. Você sobreviveu aos piores dias da sua vida até o dia de hoje. Será que o Senhor não te ama ou não tem uma obra para você? Tudo que você passou, ele virou o quê? Experimentos e referências do seu passado. E eu pego essas referências
eu olho para o meu futuro e falo o seguinte, não, vou criar algo. E vou para onde? Para o meu campo. Semear a semente do campo. Quando você começar, alguém falou, coloca os 7 ciclos. Eu explico numa outra live 7 ciclos, que a gente precisaria um bom tempo para estar falando sobre os 7 ciclos e sobre como viver eles. Mas alguém colocou aqui os 7 ciclos, aqui, aprendizado, servir, aliança, oportunidade, perseverança, potencialidade, fruto. É isso aí. Então, qual é o convite para você hoje? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Viva no seu presente todos os dias. Que é o quê? Agindo. Começando com aquilo que eu tenho. Existem algumas coisas que são drenos de energia. O que são drenos de energia? O que são drenos de energia? São coisas que impedem de você viver no passado. E para a gente começar a caminhar para o fim da live, você entender. Por exemplo, a passividade. A passividade te impede de agir no presente. O que é outra coisa que te impede de agir no presente? A preguiça. A preguiça te impede de viver no presente, fazer o que precisa ser feito. Se você for alguém passivo, preguiçoso, vai ficar vivendo no futuro ou no passado. Para vencer isso, eu preciso fazer o quê? Agir. Outra coisa que te paralisa de não ter as ações no presente. Procrastinação. A procrastinação te impede de viver no presente. O que é procrastinação? Querer sempre algo melhor. Deixar sempre para amanhã. Não, amanhã eu faço. Amanhã, quando eu tiver uma melhor câmera, uma melhor luz, um melhor computador, uma melhor oportunidade, uma nova pessoa, quando tiver isso, eu começo a deixar para frente. E um outro dreno é a presunção. Presunção. O que é a presunção? É o achismo. Achismo. Eu acho. O achar as coisas. Você não é pago para achar nada. Eu preciso fazer o quê? Perguntas. Quando você começar a viver com isso aqui, tira um print dessa tela para você guardar isso daí. Eu não vou falar para você tatuar, porque talvez tenha algum erro de português na minha escrita aí, vai tatuar errado no seu braço, mas é como você começar a olhar para esses drenos de energia e vai falar o seguinte, não, isso aqui vai fazer com que eu não viva mais somente no meu passado ou somente no futuro, achando, esperando algo melhor, sendo passivo. Não, isso vai me levar no presente. É porque no presente é que eu começo a viver grandes resultados. Escreve aí nos comentários, bora viver o tempo presente. Bora viver o tempo presente e tocar o terror na terra. Eu não sei para você, mas minha cabeça explodiu em vários momentos. Meu coração ele está explodindo aqui com uma chama para você entender que você foi chamado para um tempo. Tempo esse de não ficar vivendo apenas no passado, tempo esse de não ficar vivendo apenas no futuro, mas tempo esse de ficar vivendo no presente. Escreve aí, bora viver no presente. E não é à toa que o presente é chamado de presente, porque todos os dias você recebe uma caixa. Presta atenção. Tem duas caixas aqui, mas eu preferi pegar essa aqui que tem um laço aqui, ó. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, que isso aqui vai destravar a sua vida. Isso aqui vai destravar a sua vida. Presta atenção para a gente caminhar. Todos os dias quando você acorda, é como se você tirasse o seu celular da bateria, o carregador. O problema é que as pessoas acreditam que é por acaso que acontece. Você tem 30 bilhões de células no seu corpo. Você já parou para notar que você está vivo hoje, está escrevendo os comentários, está aqui nessa live, porque 30 bilhões de células estão alinhadinhas? Se tivesse uma e que ela fosse importante em algum sistema do seu corpo,
ela tivesse desalinhada ou com uma disfunção, talvez você nem estaria aqui hoje. Então não é por acaso que você levantou. Você recebeu um presente. Hoje, quando você abriu seus olhos para estar aqui no 459, você recebeu um presente. E esse presente, durante o dia, você vai desfrutar dele. Olha só isso aqui que eu estou te mostrando aqui. Durante o dia, você vai começar a desfrutar dele. Então, eu vou começar a abrir ele durante todo o meu dia, as pessoas que eu conecto, as ações que eu tenho, as pessoas que eu falo, os livros que eu leio, tudo isso é desfrutar do meu dia. E eu pego esse meu presente e falo o seguinte, a parte da manhã já foi. Eu começo a fazer o quê? Eu começo a abrir e curtir outros momentos do meu dia. E eu pego essa embalagem, olho e falo o seguinte, uau, existe um grande presente para o dia de hoje. Uau, olha só quantas coisas tem. Tem até recados, tem cartas, e eu começo a olhar para cada uma delas. E aí, quando eu chego realmente no presente, e por acaso eu vou fazer um... Isso aqui é a caneca do Método IP. Vai ter Método IP aqui em Portugal final de semana, sábado e domingo. Vai ter Método IP. Eu pego esse presente e falo, uau, eu vou desfrutar desse presente. Esse foi o presente do dia de hoje. Ontem eu estava usando um copo, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse meu presente. Isso é viver as novidades de vida. Oh, presta atenção nisso. Ontem eu tinha isso aqui, mas hoje eu vou desfrutar de algo que é o novo presente. Eu vou desfrutar do meu presente. Por que eu não guardo isso aqui para amanhã? Porque amanhã vai vir um outro presente. E isso aqui, no amanhã, vai virar referência, presta atenção, do meu passado. Ele vai lá para a minha biblioteca. Ele vai lá para a minha biblioteca. E amanhã vai vir outro presente. E o dia de hoje vai ser apenas desfrute daquilo que eu recebi. Dá um put se fez um sentido para você e bora fazer um boot agora. Respira fundo, fecha seus olhinhos, tira o dedinho do teclado. Você escreveu um put, já tira o dedinho do seu teclado. Você vai estufar o seu peito, erguer a cabeça levemente acima da linha do horizonte e vai fechar os teus olhos assim que você fizer sentido. Respira fundo. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos entrega um presente. Não porque nós merecemos, mas através da sua graça. E é por isso que nós agradecemos. Agradecemos, pois todos os dias nós estamos aqui para cumprir a Tua vontade. Eis aqui um pelotão com fome e sede da Tua palavra, sendo preparados para ser sal e luz nessa geração. Candeias para ficarem no alto de montanhas para iluminar todas as cidades. Eis aqui pessoas foram chamadas para algo muito maior. Eu vejo pessoas saindo daqui sendo levadas, enviadas para vários lugares do mundo. Pessoas que vão, através das suas empresas, negócios, palestras, mentorias, levar uma mensagem que queima nos corações. Nós somos chamados para um novo tempo. Veja você agora que está aqui nesse 459, que não foi por acaso você acordar. Você recebeu mais um presente. E essa live, ela explodiu a sua mente e seu coração e foi realmente um presente para um entendimento para um novo tempo. Presente esse que você entende de não viver mais no passado ou no futuro. Veja você agora não vivendo mais no passado ou no futuro, usando eles apenas como referência para viver o presente. Veja você agora uma pessoa com muito mais ações. Veja você agora muito mais executora, realmente fazendo o que precisa ser feito, sendo diligente. Veja você agora no presente, eliminando todas as tarefas, tudo aquilo que está na sua cabeça, todos os projetos, você começa a executar. Tudo aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, você começa a ser fervoroso, as pessoas começam a sentir. Elas não apenas estão vendo em você, mas elas começam a experimentar a amabilidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a benignidade, tudo aquilo que você tem, e elas começam a sentir verdadeiramente
na vida delas. É um novo tempo. As pessoas não conseguem entender, mas elas olham para você e elas falam: eu sinto uma paz quando estou perto de você. Eu sinto uma alegria quando estou com você. Eu sinto uma bondade, eu começo a ter domínio próprio quando eu estou próximo a você. São os frutos do Espírito que você carrega. Começa a ser tocados em outras pessoas. Começa a ver um novo tempo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. E esse tempo começa hoje. Fala assim comigo. Esse tempo de ser fervoroso no Espírito começa hoje. E a minha família vai experimentar aquilo que eu vivo. Os meus amigos vão experimentar aquilo que eu tenho. E a sociedade vai experimentar aquilo que eu carrego. Coloca um sorriso no rosto, esfrega as tuas mãos e fala assim: já é. Já é. Bora tocar o terror na terra e que 2025 não tenha apenas 12 meses. Eu quero te ensinar a ter 14 meses em 2025. Quero te ensinar a ter 14 meses em 2025 para que você realmente seja sal e luz e todas as suas ações sejam fervorosas. Manda um direct para mim, eu vou investir um tempo olhando meu direct, manda aqui, ó, Thiago Rocha BR, manda um direct para mim lá. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora, só para quem estava no 459. Deixa eu abrir aqui. Você manda um direct se algumas pessoas perguntaram como participar da aula na quinta-feira, manda um direct aqui. Escreve 2025 e aí a minha equipe vai te mandar. Deixa eu criar um stories aqui para responder algumas perguntas sobre aquilo que a gente falou no dia de hoje. Deixa eu abrir aqui, ó. Finalizamos mais um 459. Como vencer a ansiedade e a depressão. A galera explodiu mentes e corações. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta aí para a galera do 459. Então deixa a hashtag 459 e manda aquela brava para a gente responder. Tamo juntos. Vou postar aqui nos stories. Você que tiver uma pergunta que está no 459, coloca hashtag 459 e a sua pergunta eu vou responder lá. Quem quiser participar da aula Como Começar em 2025, manda um direct no meu Instagram aqui. A gente vai falar para você não viver mais nem no futuro, nem no passado. Fechou? Bora tocar o terror na terra. 6 horas da manhã no Brasil, é isso? 9h01 aqui de Portugal. Amanhã tem 459 com toda a equipe de líderes aí. Eu te convido a não ser apenas um dia, 2 dias, mas você viver o 459 como um estilo de vida. Um estilo de vida daqueles que são levantados. Esse papo não é para soldado, esse papo são para pessoas que realmente são chamados como um general nessa geração. Bom, a galera perguntando aí qual que é. Tá aqui, ó. Tá aí. Bora tocar o terror na terra. Tamo juntos. Que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Que o dia de hoje seja um dia de você viver no presente. Usufruindo o presente e sendo fervoroso em tudo aquilo que você carrega. Valeu, gente. Tamo juntos. Valeu, equipe. Valeu, Gabrielzão. Valeu, time. Bora tocar o terror na terra.